Eu ganhei esse livro de partituras aqui quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E junto com o livro eu ganhei também um CD de uma pianista maravilhosa, a Maria Tereza Madeira, interpretando essas músicas aqui da Chiquinha Gonzaga. E de cara eu já me apaixonei pelo som, porque eram músicas muito bonitas e tinha alguma coisa ali que não tinha nas peças do piano clássico que eu estudava. Era um balanço, um swing parecido com o do samba, uma coisa meio brincalhona, alegre, bem brasileira e ao mesmo tempo sentimental em alguns momentos. Eu não sabia explicar bem o que eu gostava naquela música, eu só queria tentar tocar aquilo porque parecia que era muito divertido. E aí, nesse mesmo livro, além das partituras das músicas, tinha também uns textos com a história da Chiquinha Gonzaga. E foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre a vida dela e que eu virei fã mesmo. Esse vídeo é muito especial para mim porque é sobre uma musicista, pianista e compositora que mudou a minha vida. Quando eu conheci a obra dela, eu me encantei ainda mais pelo piano, pela música brasileira, e desde então eu venho sempre pesquisando coisas sobre a vida e sobre as músicas dela. A história dela é cheia de lutas, de conquistas e de pioneirismos. Ela realmente foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Pensa, uma mulher nascida no Rio de Janeiro, na metade do século XIX, numa sociedade patriarcal extremamente opressora. Ela foi criada para ser uma dama de salão, mas decidiu contrariar a família se divorciando 2 vezes e vivendo do seu trabalho com música, que era uma coisa impensável para uma mulher na época. O esperado da época era que as mulheres cuidassem da casa e da família e não trabalhassem na rua para se sustentarem ou frequentarem ambientes boêmios. Se hoje a gente que é musicista enfrenta várias questões, preconceitos em relação ao nosso trabalho na música, imagina naquela época, há mais de 100 anos atrás. Mas ela conseguiu se impor nesse meio, mesmo passando por várias dificuldades, e construiu uma bela carreira. Se tornou a primeira maestrina, a primeira musicista e compositora brasileira a ser reconhecida e abriu caminho para todas nós que viemos depois. Essa foi a primeira música que eu aprendi da Chiquinha, a polca Atraente, que foi o primeiro grande sucesso dela. Na época não existia gravação ainda. Pra gente que tá acostumado a ter rádio, disco, streaming, YouTube, onde tem tudo pra ouvir ali na palma da mão, é meio doido pensar nisso, né? Que pra ouvir música, a pessoa tinha que tocar ou contratar alguém que tocasse. E a música era divulgada pela venda de partituras. E foi assim que ela ficou famosa. A polca Atraente vendeu milhares de cópias, o que era muito difícil de acontecer. E essa palavra, polca, que era uma das danças europeias junto com a valsa, com a mazurca e outras que se tocavam nos salões chiques da época, a Chiquinha colocava ali na composição um molho, um swing, uma rítmica diferente, baseada no som que ela ouvia nas ruas, da música dos negros, e foi transformando essas danças em uma música brasileira, que mais tarde foi chamada de choro ou chorinho. E essa mistura foi uma marca na obra da Chiquinha. Ela conseguia fazer isso de forma brilhante, misturando danças chiques, europeias, que tocavam nos salões da alta sociedade, com as danças populares brasileiras e as músicas dos negros. Essa música dela aqui, o Corta-Jaca, era divulgada como tango brasileiro, que era uma dança típica dos salões. Só que para compor essa música, a Chiquinha misturou o tango com vários elementos do machixe, que era uma dança popular extremamente famosa na época. Talvez representasse o que o funk representa hoje. E para fazer isso tinha que ter muita coragem, porque nem sempre essa mistura era bem vista. Tem uma história que essa música foi tocada uma vez em uma recepção presidencial, em 1914,
pela primeira-dama Nair de Tefé, esposa do então presidente da época, o general Hermes da Fonseca. E ela tocou no violão, que também não era um instrumento muito bem visto nesses ambientes por ser mais popular. O fato teve muitas críticas negativas, dentre elas uma declaração do adversário político Rui Barbosa, indignado, como se tocar aquela música fosse um absurdo. Olha só o que ele falou. O corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que vem a ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. Mas a verdade é que a Chiquinha não estava nem aí para esse tipo de crítica. Na verdade, ela lutava mesmo por tudo que realmente importava para ela. Participou da campanha abolicionista, chegou a vender partitura de porta em porta para comprar alforria de escravos, participou da campanha republicana, foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que tinha como objetivo regulamentar as questões dos direitos autorais, principalmente depois que ela era mais famosa e começou a ter algumas obras plagiadas. E era a Sociedade de Autores Teatrais porque foi uma área que a Chiquinha trabalhou muito, musicando operetas, teatros de revista, esse meio do teatro musicado. Então ela tem muitas músicas que têm letra também. E mais uma vez ela foi pioneira, foi a primeira mulher a compor para teatro musicado. E lembra, gente, nessa época não tinha TV, não tinha rádio, nem novela. Todo mundo ia muito aos teatros assistir essas peças. Uma das mais famosas é essa aqui, Lua Branca, que foi composta para a opereta Forró Bodó, um dos maiores sucessos da Chiquinha. Além de ter sido a primeira maestrina brasileira, numa época que nem existia essa palavra ainda, já que maestro era só no masculino, ela foi também a criadora da primeira marcha rancho ou marcha carnavalesca. Ó Abre Alas, essa marchinha que a gente canta até hoje, foi composta em 1899, inspirada nos ensaios do Cordão Rosa de Ouro que ensaiava perto da casa da Chiquinha. E na época as músicas que se tocavam no carnaval não eram feitas especificamente para o carnaval. E com essa criação a Chiquinha foi pioneira mais uma vez. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. A vida da Chiquinha Gonzaga é cheia de fatos interessantes. Aqui eu falei só um pouquinho mesmo para despertar a curiosidade de vocês. Eu indico todo mundo a pesquisar e ler sobre a vida dela. Para nós mulheres que somos instrumentistas, então, ela é uma baita inspiração. E a música dela é maravilhosa e importantíssima para a música brasileira. São em torno de 300 composições para a gente conhecer e tocar. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a conhecerem mais os compositores e principalmente as compositoras e musicistas mulheres da nossa música. Um super beijo, até o próximo vídeo!